Bom dia! Chegamos para mais um encontro aqui da leitura do Clube de Leitura do Livro de Ouro de Saint-Germain. E hoje nós vamos ler o capítulo terceiro, que é o capítulo do cinturão eletrônico. Eu hoje projeto minhas palavras da radiação da grande cintura eletrônica, e desde o coração da cidade de Ouro, a radiação dos raios gêmeos sobre a quais estão a palavra, a luz e o som. Aqui tem uma observação. Sobre os principais desertos, existem cidades etéricas. Acima do deserto do Arizona está a cidade etérica de João, o discípulo amado. Há outra cidade sobre o deserto de Gobi, sobre o deserto do Saara, e uma no Brasil, que é a cidade etérica da América do Sul. O tempo nos alcançou rapidamente e devemos estar mais alertas a respeito dos grandes cinturões eletrônicos que rodeiam toda a criação, desde a deidade até o indivíduo. O cinturão eletrônico que rodeia a cidade de Ouro é impenetrável, muito mais do que poderia ser um muro de aço de muitos pés de largura. Assim, em grau menor, o indivíduo poderia ser um muro de... Assim, em grau menor, o indivíduo que tem suficiente compreensão do princípio ativo do seu ser divino poderá rodear-se com um círculo eletrônico ao qual ele pode qualificar da maneira que preferir. Porém, ai daquela pessoa que qualificar destrutivamente esse cinturão. Deixa eu só pegar uma régua, que está ficando enganada aqui minha vista. Se alguém tiver a temeridade de fazê-lo, verá que este cinturão de força eletrônica prenderia sua forma exterior e a consumiria. Porém, aquele que o constrói e qualifica com sabedoria, com o grande amor de Deus e poder construtivo, estaria movendo-se em um mundo intocado pela ignorância humana. Chegou o período cósmico, no qual aqueles que alcançaram certo grau de compreensão devem criar, aplicar e usar este maravilhoso círculo eletrônico. Cada criação que a ação autoconsciente possui esse círculo de força eletrônica com toda a naturalidade. Porém, até certo grau, sua força está descontrolada e, por conseguinte, dissipada. Ao criar conscientemente este círculo de pura força eletrônica, devem ser vedadas todas as fendas, e detendo esta força, ela será mantida em reserva para uso direto e consciente. Eu acho que eu vou tentar trazer a minha compreensão desta parte, daí a gente vai continuando, pode ser? Senão fica muita coisa para compreender depois? Tá. Aqui ele traz que a gente tem, né, os cinturões eletrônicos, que são essas radiações de energia. Então, o cinturão eletrônico, toda a criação, ela é autoconsciente. Então, a semente da flor, ela já sabe o que ela vai ser, ela já sabe o que ela vai expressar. Então, junto com cada célula, já vem essa energia de criação. E o cinturão eletrônico, ele é a energia de Deus, né? Então, o que que acontece? Ela já sabe o que ela tem que fazer. Só que nós podemos conscientemente manipular, vamos dizer assim, ter consciência dessa energia para que essa energia crie o que é necessário para a gente. Então, quando eu tenho a consciência que eu tenho essa energia, que eu posso acreditar nessa energia, né? Que a partir do momento que eu passo a conhecê-la, eu começo a me dedicar a construí-la e a conscientemente utilizá-la. Então, aí não vai me restando mais dúvida, porque eu vou utilizando toda essa energia, que é do divino, que vem do divino para nós. Então, vem desde a deidade até o indivíduo, né? Então, essa força... Até pode falar, Celeste? Não. Se você quer falar que eu vi um seu sorriso gostoso, não? Então, o que acontece? Até a gente chegar no grau de compreensão, de maturidade, porque conforme é prática, né? Então, conforme a gente vai experimentando, então a gente já hoje está tomando consciência,
desse cinturão eletrônico, e a gente vai começar a praticar a utilização dele. Conforme a gente for praticando, se auto-observando e percebendo os resultados, a gente vai começando a compreender como ele funciona. E aí a gente vai cada vez mais dominando a arte de atuar junto com essa energia, para construir conscientemente o que a gente quer. Fez sentido? Tá? Então, é uma energia que ela está presente em tudo. E aí eu vou aprendendo a utilizá-la para o construtivo, né? Então, sempre lembrar dos nossos pensamentos, eu falo que é muito importante a gente meditar sobre os nossos desejos, se esses desejos são da minha centelha, se esses desejos são realmente construtivos, né? Porque às vezes a gente pode estar um pouco cego pelo desejo e não perceber que aquilo talvez não nos faria bem. Então, sempre quando a gente for buscar algum desejo, eu acho interessante refletir sobre ele, meditar sobre ele. Isso aqui, sabe, trazer essa percepção. Isso aqui, ele é construtivo para mim, né? Isso é divino? Ou porque às vezes a gente está no nosso ego e a gente vai demandar bastante tempo, bastante energia para construir uma coisa que depois a gente não tem essa sensação de plenitude. Faz sentido? Tá? Após alguns meses dessa atividade criadora e consciente deste anel eletrônico, deverá haver muito cuidado em dirigir esta força, que não seja de nenhuma outra forma que não a do amor divino. Ou seja, sempre se questionar se o que você está usando é o amor divino, belo, puro, alegre, feliz, né? Se traz paz. Então, reflita sobre aonde você está utilizando essa energia. Você possui essa compreensão do amor divino, não do amor humano, do amor divino. Nos primórdios da individualização do homem, ele estava naturalmente rodeado por esse círculo mágico. Porém, na medida em que sua consciência foi descendo, formaram-se fendas no de força, causando vazamento, até que o círculo desapareceu. O círculo não foi uma criação consciente do homem. Era um círculo naturalmente envolvente por seu estado de pura consciência. O que é legal aqui? A gente está cada vez mais saindo da nossa mente e acessando a nossa consciência, que é uma porção da consciência de Deus. Então, a minha consciência é a consciência de Deus numa porção menor. Então, quanto mais a gente vai saindo do nosso racional, quanto mais a gente vai saindo da nossa mente, e a gente vai acessando esse espaço da nossa consciência, mais a gente vai desenvolvendo essas habilidades. Até porque, no nível do mental, a gente talvez não tenha essa capacidade de perceber o poder divino. Né? Por isso que a gente cria a partir da consciência, porque até você ter essa maturidade para chegar nesse nível, transcender a mente, requer dedicação. Requer esforço. E quando você chega no nível da consciência, você tem as inspirações, você se conecta com os mestres, você se conecta com os mentores, você tem a consciência de meditar sobre as coisas, sabe? Você não deixa mais o racional te dominar, né? Então, aqui ele diz que ele desapareceu e que ele era um círculo naturalmente por seu estado de pura consciência. Agora, os estudantes de luz devem empenhar-se sem vacilar e conscientemente criar este círculo eletrônico ao redor de si mesmos. Presta atenção agora. Visualizando-os perfeito e sem fendas em sua construção. Então, qual que é o exercício? Você imaginar que agora a gente tem o conhecimento do círculo eletrônico, então, a partir de agora, a gente faz os nossos comandos, né? Então, a primeira coisa, a gente vai começar a construir este círculo sem fendas. A gente vai utilizar essa energia, imaginar esse círculo ao nosso redor. Pode ser que no começo, quando eu comecei, eu imaginava, primeiro imaginava, sabe, o átomo? Os elétrons girando em volta. Então, eu imaginava o átomo como se eu fosse o átomo, e o círculo ia construindo uma teia, sabe, como um novelo de linha, de lã?
ia construindo ao meu redor. Depois eu falei, não, esse negócio tá muito devagar. Aí eu peguei um laser. Sabe, que ia girando ao meu redor, assim, imaginei um laser girando ao meu redor e construindo o meu círculo. Então, às vezes ficava um buraquinho, e aí eu fui cada vez mais aumentando e colocando essas camadas, né, desse cinturão eletrônico ao meu redor. E aí, dentro desse círculo, eu ia proferindo os decretos. Eu sou a porta aberta, que nenhum homem pode fechar, eu sou a ressurreição e a vida. Então, ali dentro daquele espaço que eu criava, eu ia fazendo esse exercício, tá? Então, a partir de agora, a gente visualiza, então, o nosso cinturão sendo criado, certo? Assim, será possível atingir o interior da cintura eletrônica da divindade e ali receber sabedoria, amor e luz sem limites. E também aprender a aplicação de simples leis, por meios da quais todo o poder criador é possível. Ou seja, dentro do cinturão, quando a gente está nessa meditação, quando a gente começa a construir o nosso cinturão, a gente tem ali acesso a toda a sabedoria, amor e luz. Então, ali se torna, a partir de agora, o meu lugar de meditação. Por quê? Porque ali eu estou na fonte. E ali eu posso receber todo. Então, assim, se eu preciso de alguma ajuda, se eu preciso de algum auxílio, até para utilizar todo este poder, eu saio do livro e conecto nessa consciência, porque eu posso receber todas essas informações. Faz sentido? Então, a gente vai começar a o quê? Buscar a informação direto na fonte. Então, pede, medita, pede para você receber a inspiração, o insight, o download, o que é necessário que você enxergue, né? Porque só é possível a gente receber quando a gente pede. Então, é importante o nosso ato de pedir, buscar direto na fonte. Apesar de se recomendar ao estudante visualizar sempre, sem jamais esquecer o seu próprio ser superior, que é o criador da sua individualização. Não alcançará nenhum resultado em seu objetivo sem que tenha recebido a assistência daqueles que estão mais adiantados. Como não há mais que um só Deus, uma só presença e sua atividade toda poderosa, veremos que aquele que está mais adiantado expande um pouco mais do ser divino em ação. Neste reconhecimento, compreenderá porque se pode sentir: eu sou aqui, eu sou lá, visto que não há senão um só ser divino em todos os lugares. Quando o estudante finalmente compreender que a ascensionada hostes dos mestres não é outra coisa que sua própria consciência mais elevada. Sentirá, então, as grandes possibilidades ao seu alcance, dirigindo-se a Deus diretamente, ou a um dos ascensionados mestres da luz, ou ao próprio Eu Sou. Na realidade, não há diferença, porque todos são um só. Eu gostei muito dessa parte, porque assim, a gente vê as divisões, né, dos mestres ascensos, disso, daquilo. E o que ele traz aqui? Tudo é o mesmo. E assim como nós somos o mesmo também. Nós somos um. Então, a gente vai começando a acessar isso. No começo, às vezes, é necessário, pela nossa, pela nossa ideia de separação, a gente acredita nesses níveis. Então, às vezes, a gente não tem internamente essa consciência da conexão com o Deus. Então, eu preciso de uma escadinha. Deixa eu falar com o meu mestre, depois eu subo, depois eu vou, entende? Então, pela nossa falsa ideia de separação, a gente cria essas camadas. Mas essas camadas são todas dentro da minha consciência, que é a consciência de Deus, que é a consciência do todo, que é a consciência de cada uma de vocês.
Então, é tudo a mesma coisa, todas as projeções são a mesma coisa. E conforme a gente vai estudando, a gente vai tendo essa consciência. Então, os mestres ascensos, tudo isso é a nossa consciência mais elevada, que é a consciência de Deus, que é a consciência de tudo, tá? Mas até que se atinja esse estado de consciência, existe uma diferença, pois o estudante sente-se como separado do uno, o que é impossível ocorrer, a não ser na ignorância da atividade mental externa. Quando o estudante pensa nessa atividade externa, deve a todo momento lembrar-se que é a atividade externa da inteligência única e, assim, resguardar-se contra a divisão em sua própria consciência, do grande e único poder divino em seu interior. Então, quando a gente estiver com essas turbulências mentais, quando a gente estiver se sentindo separado, quando vier a dúvida, se lembrar que isso também é a consciência de Deus, em algum, né? Então, tudo é o todo. E aí eu me resguardo, falo, não, isso também é de Deus. Só que eu não dou atenção para aquilo e me lembro que eu sou uma com Deus. Esse recurso eu tenho que me lembrar, sabe? O tempo inteiro, que eu sou uma com a consciência de Deus. E dentro do meu interior. Então, eu sou uma com esse poder divino. Devo lembrar-vos novamente que este grande poder limitado de Deus não pode introduzir-se em vosso uso externo, a não ser em virtude do vosso próprio convite. Não há mais do que uma só espécie de convite que possa fazer ele fluir. É o vosso profundo sentimento de amor e devoção. Então, quanto mais eu vou me dedicando a esse amor, a essa devoção, da minha consciência, dessa energia, esse é o convite para que ela possa atuar em mim. Por quê? Porque requer que eu me dedique. A minha devoção vai fazer com que eu pare para meditar sobre isso, né? Então, eu acreditar vai fazer com que eu me dedique a isso e, portanto, essa energia pode vir me trazer a clareza, porque ela já existia, mas aí eu vou me tornando cada vez mais consciente dela. Então, eu vou abrindo os meus olhos para ela, né? As minhas vendas vão sendo tiradas para que eu possa sentir, aprender a usar conscientemente tudo isso. Porque já estava disponível, só que eu não me dedicava, eu não tinha devoção e eu não pedia por ela. Então não tinha como ela atuar em mim sem essa consciência de querer que isso atuasse. Quando alguém formou o círculo eletrônico ao redor de si mesmo, não há nenhum outro poder que possa penetrar, exceto o amor divino. Só a vossa consciência de amor divino penetra no radiante e resplandecente círculo da deidade. E através deste amor, a deidade retorna e envia sua grande energia, a qual volta por intermédio de mensageiros tão transcendentais que ultrapassam o atual conceito do discípulo. Pois não é possível transmitir em palavras a majestade do amor, sabedoria e poder destes grandes seres. Então, quanto mais eu vou me dedicando, eu vou acessando através da minha consciência, a consciência dos mestres. Essas consciências mais elevadas, que é o presente por eu estar me dedicando. E aí eu começo a receber todas essas instruções desta consciência mais elevada. Olha que lindo, né? Permite recordar-vos que o estudante, entrando no silêncio, será elevado para a radiante transcendência desta esfera interna, por intermédio de sua visão e experiência, conseguirá compreender o que estou dizendo. Ou seja, cada um de nós vai passar por essas experiências, porque a gente vai se dedicando e as experiências chegam até nós, porque a gente está se dedicando a isso. Então, ela é subjetiva, cada um vai ter o seu tipo de experiência, né? Conforme a gente vai fazendo. A alma que possui suficiente força para vestir-se com a armadura de amor divino e avançar, não encontrará obstrução alguma, pois não há nada entre sua presente consciência e essa esfera de grande transcendência interna que obstrua a aproximação do amor divino. É interessante porque assim, a gente vai vendo que, tipo,
isso já está em nós, isso já é naturalmente nosso. Mas pela nossa crença da separação, a gente não acessa. Então, Deus já está em nós, toda essa força já atua, tudo isso já existe. Mas eu preciso fazer esse caminho para que eu me torne consciente dele. Tipo, retornar a Deus. Deus nunca saiu de mim, né? Ele nunca saiu, mas eu tenho a falsa sensação, que por conta dos meus pecados, que por conta disso, que por conta de tudo que eu ouvi, que eu estou separada. Então, eu preciso fazer o caminho de volta para casa. Sendo que, na realidade, eu nunca saí da casa. Não sei se eu consegui trazer essa ideia, né? Para Deus, eu nunca saí da casa. Mas eu me vi como separada. Então, eu preciso fazer este caminho para que eu sinta que eu retornei à casa. Mas é de uma casa que eu nunca saí. Do olhar de Deus, eu nunca saí. Mas pela minha consciência me ver separada, eu preciso me esforçar, me dedicar, ter esse amor para sentir que eu retornei à casa do Pai. Fez sentido? Então, para Deus eu nunca saí, mas na minha consciência eu acredito que eu saí, então eu preciso me esforçar nesse caminho para que eu sinta o meu retorno. Quando tiverdes olhado e tocado o centro deste círculo interno, compreendereis quão perfeita é a presente expressão do amor divino. Uma vez que alguém tome consciência destas grandes esferas, poderá alcançar e penetrar sem temor, cada vez qual profundamente no interior deste grande eixo inteligente, do qual procederam toda a criação e todos os mundos. Há entre os homens almas fortes e valentes que compreenderão isto e que poderão usá-lo como uma grande bênção para si próprios e os demais. Há também outros que compreenderão que a presença que pulsa em cada coração é Deus, que a essência que surge para vitalizar a forma externa é Deus em ação, que a atividade que faz circular o sangue por todo o corpo é Deus. Então, amados estudantes, prestai atenção ao seguinte: não vedes que o grande erro é afundar-se na ignorância do ser externo e sentir dor, doenças ou perturbações. Tudo isso é criado pelo desconhecimento e atividade desse ser externo. Quando alguns momentos de meditação fariam entender que não pode haver senão uma presença, uma inteligência, um poder que é Deus atuando na mente e no corpo. Então, eu acredito nas doenças, eu acredito em tudo isso porque eu estou olhando para fora, mas porque eu não estou trazendo a consciência de Deus para minha vida. Então, se eu sei que essa presença, que essa força, que essa luz, que essa energia, ela é pura construtiva, amor e perfeição, e eu me dedico todos os dias a acessar essa consciência da perfeição que eu sou, essa energia atua na minha matéria. E aí eu não tenho doença, e aí eu não tenho nada. Então, todas essas imperfeições que eu criei foi por me ver distanciada. Fez sentido? Então, a dedicação por meditar, por buscar ali dentro essa reconstrução da perfeição, porque eu sou perfeita, então trazer para cá é que eu preciso me dedicar. Agora vedes quão simples, ainda que poderosa, é esta consciência dentro do homem que pode liberar o pleno reconhecimento da pura e grande atividade de Deus para a mente e corpo. Isso permitirá que a maravilhosa transcendência essência preencha cada célula até derramar-se. Aqui é bem legal porque quem cria não é a nossa mente, é a nossa consciência de ser a consciência de Deus, tá? A minha mente, ela ainda traz muito para o racional. Ela faz parte de mim. Mas quem cria não é o mental. Quem cria é a consciência. Então, é sair dos pensamentos, sair dos julgamentos, lembrar que eu sou um ser divino. Quem cria tudo é o meu eu superior, o ser divino que há dentro de mim. E aí, quando eu acesso a consciência de que eu sou esse ser divino, eu saio, digamos assim, do meu nível mental, subo, me levo à consciência do ser infinito que sou, e ali eu crio tudo, com o meu pai. Tá? Aí vem a ação inspirada para que aí a minha mente, o meu corpo, faça as ações em congruência com esse alinhamento. Fez sentido?
tá? Porque senão a gente está fazendo o esforço. O esforço, ele é por quê? Porque eu não acredito na consciência do meu pai. Então, se eu não acredito na consciência do meu pai, eu fico me matando de fazer coisas para tapar buraco, para achar que eu estou fazendo. Por quê? Porque eu não confio no poder divino. Mas se eu vou aprender a manipular o poder, a manipular não, a receber esse poder divino, eu recebo a ação inspirada. Então, eu não preciso ficar me matando, né? Tipo aquela coisa assim, nossa, preciso fazer uma xícara. Tá, tem quem sabe para fazer a xícara. Por que que eu não vou conhecer a pessoa? Por que que eu vou tentar inventar a roda se a roda já foi inventada? Entende? Então, eu vou ter o insight para me conectar com a pessoa que já criou a roda, para receber esse aprendizado e continuar dali para frente. Mas não para ficar tentando, com esforço, criar uma coisa que já tem, tá? Parece-me que vós não podeis ficar sem captar a simplicidade do vosso próprio ser interno atuando em vós mesmos. Voltai-vos constantemente para ele, amai-o, ordenai-lhe que surja em cada célula do vosso corpo. Quando o vosso desejo se projeta, revestido da presença de Deus, não pode falhar. Tendes que concretizar aquilo que necessitais ou desejais, já que o desejo nada mais é do que uma atividade menor que um decreto. E o decreto é o reconhecimento do desejo cumprido. Vou compartilhar aqui. Eu fui pedindo para que eu sentisse a expressão de Deus em cada célula do meu corpo. Então, uma das meditações que eu fui fazendo foi para sentir em cada célula do meu corpo a presença de Deus. Porque, para mim, tá? Eu tinha consciência que quando eu tivesse essa percepção, eu conseguiria desenvolver ainda mais as coisas. Faz sentido? Então, eu ia sentir essa nutrição. Então, eu preciso subir na minha consciência, eu preciso ter essa dedicação e me sentir com tudo isso. Se você ver aqui, ele fala, ó, quando o seu desejo se projeta revestido na presença de Deus, então eu subia na minha meditação e aí eu pedia para Deus me mostrar em todas as minhas células, para que isso ficasse muito claro para mim. Eu precisava desta confirmação desta maneira, tá? Então cada um tem a sua maneira de sentir isso. Assim, ele faz o que também? Que são os nossos desejos. Então tudo que eu pedir, sentindo que isso é um desejo de Deus, que isso é um desejo inspirado, é um decreto de reconhecimento do desejo cumprido. Então, eu preciso sentir esse desejo em cada uma das minhas células também. Então, eu me dedico para sentir essa presença. Eu vos afirmo que não deveis jamais ter algum temor com respeito ao uso deste grande poder. Deveis saber, sem que vos seja necessário dizer, que ao usardes construtivamente, vos trará tais bênçãos que não podereis viver sem louvar desgraça. Este poder está esperando vossa direção consciente. O que acontece? Aqui Deus está esperando que a gente use esse poder. Porque esse poder cria mundos. Esse poder faz o bem, esse poder traz as graças, esse poder traz as bênçãos para a matéria, né? Então, esse chamado para que a gente aprenda a usar isso, a usar essa ferramenta divina que sempre esteve à nossa disposição. Então, a gente recebe todo o auxílio para a gente aprender a utilizar isso, quando a gente está compreendendo sobre tudo isso. O uso incontrolado do pensamento e do sentimento trouxe toda classe de dúvida. São poucos os que acreditam nisso e continuam criando caos em seus mundos com seus pensamentos e desejos desordenados, quando poderiam tão facilmente como respirar, voltar a usar o seu pensamento construtivo motivado com amor e construir um paraíso perfeito no período de 2 anos. Eu quero trazer aqui, como eu trouxe para vocês, a dúvida, ela faz com que eu fique presa na minha atividade mental. Então, se eu não tenho a confiança desse Deus amoroso, genuíno e tudo mais, eu vou me permitir ser dominada pela dúvida. E a dúvida vai ficar gerando esses pensamentos e emoções negativas. Faz sentido? Então, a minha mente vai ficar presa no passado ou no futuro. Ai, meu Deus, o que é isso? Ai, meu Deus. Entende?
Ao invés de eu estar usando o pensamento construtivo porque eu quero. Então, eu preciso ter a clareza do que eu quero, do que eu estou buscando, junto, uma na comunhão com Deus, para que eu use os meus pensamentos e as minhas emoções, o meu pensamento criativo, na direção de construir isso. Porque eu sei que meu pai, que essa energia está construindo isso, sem dúvida. E aí, quando eu vou me nutrindo, então eu acho que uma coisa para meditar também é para que essa dúvida não surja mais, né? Para que esse sentimento de dúvida deixe de dominar, também é uma coisa legal para meditar. Porque a hora que eu percebi, vamos supor que é um trabalho feito no Word, que eu começo, vou lá, escrevo, continuo, abro o arquivo, continuo, eu vou ficar duvidando e, ai meu Deus, será que o computador apagou? Ai meu, não, eu sei que o arquivo está lá, eu vou abrir e eu vou continuar de onde eu parei. Faz sentido? Então são os projetos divinos. Então, quais são os meus projetos divinos? Porque eu vou todo dia trabalhar nos meus projetos divinos. E não vou ter aquela preocupação, ai meu Deus, será que sumiu tudo? Ai meu Deus, fez sentido aqui? Captou o bingo? Não deixar se dominar pela dúvida, porque eu sei que essa energia está atuando. Então, eu tenho que confiar nessa energia e não pôr mais a dúvida, porque a dúvida vai fazer com que eu fique presa nesses pensamentos duvidosos e aí eu paro. É lógico, se eu estou lá duvidando do arquivo, eu não estou abrindo ele para construir, tá? Então, não entre na dúvida, continue construindo. Aqui ele traz ainda, olha que lindo, né? No período de 2 anos, né, você constrói o paraíso perfeito. Mas ele pode ser antes, tá? Até a ciência comprovou que a forma exterior e o corpo interior se renovam em poucos meses através da aplicação das verdadeiras leis do ser. Assim sendo, é fácil conseguir a perfeição do corpo externo inteiro e que cada órgão recupere sua atividade normal e perfeita em pouco tempo. Aqui tem um estudo que acho que são a cada 90 dias ou 120 dias, tá? Que todas as nossas células do nosso corpo, elas se renovam. Todas. As células da pele, as células dos olhos, todas as células, a gente tem células novas pelo nosso corpo inteiro, todas, a célula óssea, todas as células são renovadas. Ela tem uma atividade, as células, acho que eu não lembro se são 90 ou 120 dias. O que acontece? Quando a célula nova nasce, ela vem com a programação do campo, que é da minha consciência sobre o meu corpo, certo? Então, ela recebe essa informação. Assim como a plantinha tem aquela carga dentro dela que ela sabe o que ela vai se transformar, se ela vai ser uma macieira. A nossa célula, quando ela nasce, ela também já recebe essa programação, que é através da consciência. Então, o que acontece? Se eu estou identificada com uma doença, essa célula já vai nascer doente. Mas se eu começo a construir a minha visão de ser perfeito e pedir para isso, a doença também, a célula não vai receber mais a programação. Então, é um período de 4 meses, né, que para renovação de todas as células, tá, do corpo, você consegue substituir o seu corpo físico, acessando a consciência das suas células. Fez sentido aqui? Então, é muito lindo, por isso que fala dos milagres, da cura, né, das doenças e tudo mais. Porque quando você acessa que você é saudável e você projeta na sua consciência, criar na sua consciência o corpo perfeito, a saúde perfeita, tudo na perfeição, não acreditando mais no físico, você vai projetando isso e as células vão mudando e liberando essas memórias antigas e você acessa essa cura sua. Com a aplicação das leis do ser, seria impossível que desarmonia entrasse no pensamento e no corpo do homem. Essa lei é a porta aberta de Deus diante de vós, a qual ninguém pode fechar a não ser vós mesmos. Então, assim, a gente está aqui construindo e a gente vai percebendo que as informações, tudo ao nosso redor, para nos gerar dúvida, também está disponível. Então, quanto mais eu vou me fortalecendo, eu vou deixando de abrir a minha porta, dos meus ouvidos, dos meus olhos, né? De tudo para receber isso. Então, eu vou me blindando em mim, eu vou me blindando na minha segurança, eu vou me blindando
de que eu estou com esse apoio divino e que eu não acredito mais no físico, que aqui dentro, na minha consciência, eu já estou criando e projetando o que eu quero. Fez sentido? Então, eu não ouço mais, eu me fecho, né? Para as distorções. Usai decididamente vosso domínio e poder divino e sedes livres. Não podeis manter esta liberdade perfeita a não ser por meio da vivência consciente do conhecimento. Dou-vos um conselho que, compreendido por indivíduo irado e desarmônico, o tiraria dessa atividade destrutiva, mesmo que fosse por um motivo puramente egoísta. A pessoa irada, desarmônica, que envia pensamentos e palavras destrutivas para outra, recebe de volta a qualidade negativa com que carregou seus sentimentos, palavras e pensamentos. Em troca, a pessoa equilibrada, que se firma em seu poder divino, recebe a energia que lhe falta, qualificando-a com seu equilíbrio. Assim, o criador de discórdia, através de sua ira e condenação, está destruindo a si mesmo, a seu mundo e suas atividades. Então, para prestar atenção nos pensamentos que a gente emite, nos sentimentos que a gente emite, porque a qualidade deles é importante para a gente, né? Então, a gente vai tendo a consciência de que quando a gente está com raiva, todos esses sentimentos, eles retornam para nós. E o nosso trabalho é, né, a sujeirinha que a gente vai sujando todo dia. Então, o trabalho consciente de todo dia cuidar da nossa energia, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Nosso café gelou. Eis aqui um ponto vital que os estudantes devem compreender. Quando alguém conscientemente buscar alcançar o círculo eletrônico interior de Deus, faz de sua personalidade e atividade externa um canal incessante fluxo da pura essência que vem da divindade. Isto por si só, ainda que ele se conserve completamente silencioso, é um dos maiores serviços, conhecidos por poucos seres que estão conscientes do significado deste trabalho para a humanidade. Aquele que está tentando alcançar o centro interno, o centro do círculo interno eletrônico, chega a ser um manancial contínuo, e sua radiação é uma bênção para a raça humana. Quanto mais a gente está aqui num grupo hoje, nós estamos em 1, 2, 3, 4, 5, em 5. Então, a gente vai se conectando com a fonte divina, a gente vai recebendo essas informações, aqui juntas a gente expande e se torna, né, a mente mestra, uma antena parabólica, e todas nós estamos recebendo, a gente vai percebendo que a gente vai contribuir para a humanidade, a gente contribui para a expansão das outras pessoas. Então, quanto mais eu acendo essa chama dentro de mim, eu vou, né, a lenha dentro da fogueira, eu vou esparramando fagulhas, sem perceber, sem ter essa consciência. E vou despertando outras pessoas também. Então, o nosso processo interno, mesmo sem a gente saber, está ajudando outras pessoas a se elevarem. Porque a gente vai contribuindo para a consciência do todo se elevar. E aí vai ficando mais fácil, né? Um trilhou o caminho, o outro vem mais fácil para achar aquela trilha depois, certo? Assim, séculos após séculos, houve aqueles altruístas mensageiros de Deus, através dos quais foi derramada essa essência para a bênção dos que não compreendem a presença elevadora desta fluente energia. Quando encontramos uma ou mais pessoas que possam ser um canal para essa grande acumulada presença, essas pessoas se assemelham às gotas nas fendas de uma represa. Na medida que se mantém a consciência firme e na medida em que a largura da fenda aumenta na represa, maior volume de água passa. E no final, todo o obstáculo é eliminado, projetando-se inteira a força para ser utilizada. Do contrário, a água estagnada transborda, dissipando-se porque não tem direção. O poder divino, assim liberto, vai diretamente ao canal consciente mais receptivo, e ali se acumula, esperando a oportunidade de manifestar-se
mais e mais. Desse modo, o estudante da luz, além de sua própria atividade de distribuição da verdade, converte-se, assim por dizer, num poço artesiano, de cujas profundezas flui essa grande essência de Deus. Ai, que lindo! Os estudantes devem a todo momento recordar que não importa tenham cometido os erros, Deus jamais critica ou condena. Mas em cada tropeço diz: levantai, filho, e começai novamente. Continue tentando até que consigais a verdadeira vitória e liberdade do vosso domínio divino. Ou seja, Deus não está nos punindo em momento algum, né? Então, a única pessoa que nos culpa sou eu mesma. Então, se eu acredito no pecado, se eu acredito que eu estou suja, se eu acredito em tudo isso, eu tô. Mas aos olhos do Criador, ele está me guiando para essa jornada. Então, ele não está me punindo. Levanta e continua. Assim, quando uma criança começa a andar, você não pune porque ela caiu. Você vai lá, dá a mão, dá força, dá sustento para que ela dê o próximo passo, para que ela tenha confiança e continue, né? Então, é muito lindo isso, porque se a gente observar realmente pela criança, você vai brigar com a criança porque ela caiu? Poxa, não, você está ali dando apoio. Então, por mais que a gente tenha os nossos passos errados, são para o nosso crescimento. Então, não tem necessidade de sentir culpa, nenhum dessas programações que a gente foi doutrinado a sentir. Porque aos olhos do Criador, ele está nos amparando para que a gente se levante e continue até que a verdadeira vitória e liberdade do vosso domínio divino. Sempre quando alguém conscientiza-se de ter cometido um erro, o primeiro ato deve ser invocar a lei do perdão e pedir força e sabedoria para não repetir a falta. Então, se eu percebi que eu fiz alguma coisa, como que eu posso construir para que eu não caia mais nessa cilada? Então, eu peço essa sabedoria. Sendo Deus todo amor, ele tem uma paciência infinita. E não importa o número de erros cometidos, sempre dirá: levantai-vos e elevai-vos ao Pai. Tal é o amor e a liberdade na qual os filhos de Deus têm o privilégio de atuar. Só existe um processo invencível para evoluir, que através do poder de gerar conscientemente o amor divino, o amor sendo o eixo de toda a vida, quanto mais for usado conscientemente, mais fácil e rapidamente libertará o grande poder de Deus, que, como uma grande força acumuladora, está sempre esperando uma ruptura na consciência através da qual possa projetar-se. Olha que lindo! Então, Deus está, né, acumulando essa energia, está acumulando, esperando para vir para fora. Então, quanto mais eu começo a expressar o amor de Deus, mais eu vou dando espaço para que essa consciência divina flua através de mim. Então, esse trabalho da gente sentir esse amor, receber esse amor, se preencher, ter esse amor dentro das nossas ações diárias, é esse caminho, né, dessa água que vai fluir para fora. E lembrar sempre, eu acho que foi uma coisa que veio muito forte também, que essa energia, ela faz tudo. Sai da consciência do teu esforço só pequeno. Sabe? Às vezes a gente ainda traz assim, ai, tô me esforçando, essa energia tá atuando, ela tá trabalhando, ela tá trazendo os aprendizados. Lembra que isso é muito maior do que a nossa consciência pequena vê. Entende? Eu acho que veio muito isso para mim essa semana também. É que a gente fica achando que é só o que eu tô fazendo, mas tem muita coisa por trás. Porque como a gente só tá vendo o que eu tô fazendo, a gente acha que isso é pequeno. Mas a gente esquece da imensidão que tem por trás nos apoiando para esse caminho. Fez sentido aqui? Essa energia sabe o que fazer, Deus sabe o que fazer, tudo já sabe o que fazer. Eu me abrindo para esse canal, eu me dedicando para esse canal, ele é muito maior do que os meus olhos pequenos enxergam, tá? Então, traz essa consciência, existe essa energia está atuando, Deus está fazendo, sabe? Lembra sempre disso, não é só o meu esforço.
O meu é 10%, existe 90% invisível que eu não estou vendo. 90% nós não estamos vendo. E não somos nós que estamos fazendo. Lembra que o teu esforço é só 10%. Tá? Então, quando você sentir a dificuldade, fala, cara, é só 10%. O restante sabe como chegar, sabe como vir, eu só tenho que ser esse canal. Pela primeira vez em séculos, os faróis e os raios da Cidade Dourada, situada do plano etérico sobre o deserto do Saara, estão trabalhando sobre toda a Terra. Poderá haver alguns indivíduos que possam ver esses raios sem saber o que significam. O homem não deve seguir pensando que lhe é possível continuar gerando forças destrutivas e sobreviver. Aqueles que podem empregar o conhecimento do círculo eletrônico devem usufruir de seus benefícios. Que o divulguem junto com esta advertência. Usai esta afirmação. Eu sou a atividade concretizada e o poder sustentador de toda coisa construtiva que eu desejo. Usai-a como um decreto geral, porque o poder sustentador está em tudo que existe. Eu sou aqui e eu sou lá, decretando em tudo o que desejais realizar. É uma maravilhosa maneira de usar a atividade una e elevar-se acima da consciência de separatividade. Ufa! Aqui eu acho interessante porque o que acontece? Lá que a gente fala da planta, né? A planta, por ela não ter a mente, ela só cumpre o que essa energia, a consciência está dentro dela. Então, ela tem a consciência de ser a planta e ela permite, e ela cresce e ela faz. Nós, quando a gente está com a nossa mente julgando, racionalizando, tentando interpretar e tudo isso, isso nos causa essa sensação de separação. Então, quando eu subo a consciência de ser, esse ser energético, espiritual que eu sou, me desidentificando do meu corpo físico e da matéria, eu acesso esse meu poder infinito. Então, quanto mais eu desligo o meu consciente, o meu mental, na realidade, né? Para essa ilusão de que eu sou só esse corpo, quanto mais eu subo, elevando a minha consciência, mais eu vou permitindo que, assim como lá na planta, a abundância, tudo prospera, aqui em mim também. Então, se eu me sinto uma com o pai, eu sei que eu estou fazendo meus 10%, ele faz os 90%. Essa energia faz por si só. Ela é naturalmente abundante, ela é naturalmente próspera, ela é naturalmente tudo de mais elevado. Mas o meu tentar, através da minha pequenez, da minha identificação com o corpo, é o que distorce. Então, eu imagino essa separação e eu acredito que eu preciso fazer tudo sozinha. Sabe quando a gente pede ajuda para alguém, a gente fala, a pessoa não vai fazer, então eu vou fazer sozinha? Entendeu? Só que a gente não está vendo o mundo invisível. Então, a gente acredita que precisa fazer sozinha, mas a gente não está sozinha. Tá o tempo todo. E quando eu tô, às vezes, fazendo, achando que eu tô sozinha, eu tô impedindo que tudo isso faça. Ué, você quer fazer sozinha, faz. Então, fica aí se debatendo, né? Porque você não tá usando o poder consciente da sua consciência para isso. Fez sentido? E aí, quem quer compartilhar como é que foi essa semana? O que foi tudo aqui? Também. Bora abrir os microfones. Todo mundo quietinho hoje? O Pri, Oi. me veio aqui agora desse último, né? De que a gente vem tanto tempo reforçando esse ego mesmo, né? Essa visão externa, né? Que é até difícil a gente. Não difícil, mas assim, igual você falou, a gente não enxerga esses 90%, né? E acreditar nisso também é, vem aquele certo bloqueiozinho, né? Porque por não enxergar, por ter todo esse reforço até agora, né? E mudar essa chave mesmo, né? Reprogramar tudo isso, é, não sei, me falta até palavras, porque assim, é como se eu não enxergasse mesmo essa abundância, porque eu não vivi isso. Eu só vi, só senti.
esse reforço até agora, essa dor, essa culpa, né? Toda essa identificação com o ego, com o ser físico, né? Mas mas tudo faz muito sentido. Faz muito sentido. Eu não sei se eu estou conseguindo expressar o que eu Eu quero dizer, entendo, eu mas na entendo. minha cabeça tem tipo uma divisão. Tipo, ó, até aqui, a Aline, corpo físico, beleza. A gente chegou. Agora eu preciso me permitir para esse Passar. avanço. E é exatamente o que o livro de ouro traz. É essa disciplina nossa de ir lá meditar, porque como que você vai ter a consciência do ser não físico? Silenciando. Então, o convite para toda semana a gente estar estudando, mas assim, antes a gente silenciava, eu vou falar até por mim, tá? A meditação, por exemplo, eu fazia meditação com os áudios, não que sejam ruins, tá? Mas ali, o que que acontece? Eu me perdia muito na meditação de outras pessoas. Então, ainda era uma atividade mental. Consegue compreender? Eu estava seguindo um áudio, eu não estava tendo as minhas experiências. Aqui, o que que, por exemplo, desse cinturão eletrônico, que eu brinquei e falei para vocês. Falei, primeiro eu vi como se fosse um novelo. Depois eu fui e falei, não, vamos mais rápido, vamos com o laser. Por quê? Porque eu fui sentindo nas minhas células. E peça e receberás. Então eu fui pedindo para que Deus, porque é difícil mesmo, a gente ter a consciência de, caraca, como que eu acredito que eu sou só um ser energético? Se eu tô com o corpo físico aqui, né? Pô, eu tô pegando a minha carne. Como que eu acredito nessa parte energética, nessa parte superior? Eu preciso silenciar esse corpo físico. E aí, na meditação, a minha dedicação, eu, é muito tempo que eu tô meditando. Mas para quê? Para eu me sentir no corpo energético. Entende? E aí vai as experimentações. Por quê? Você vai começar. Agora a gente teve a consciência do cinturão eletrônico, né? Então a gente recebeu esse aprendizado, recebeu essa informação, certo? Então agora a gente vai praticar essa informação e cada uma de nós vai criar o nosso cinturão. Então sinta essa energia ali dentro do cinturão eletrônico. Você lembra que ele falou que ali é onde você recebe toda sabedoria, amor e luz sem limites. Então aconteceu alguma coisa fora, aqui no físico, no material. É o roteiro da tua vida. Na tua meditação, você escreve as páginas. E daqui a pouco, o físico vai se reajustar, porque tem o tempo para imprimir, tem o tempo para os atores encenarem, para depois vir para o real. Vamos trazer, acho que assim, talvez. O que que acontece? A gente está tão identificado aqui com o físico que essa não é a realidade. Mas a gente foi treinado a enxergar só isso como realidade. E o real não é isso aqui. Aqui é só o vestígiozinho de tudo que eu acredito. É muito minúsculo com, com tudo que tem. Então, eu preciso ter essa peça a orientação porque vai fazer mais sentido para você. Porque às vezes eu estou trazendo o meu exemplo, mas ele fez sentido para mim, foi necessário para mim, e às vezes para você ainda não. Então, peça para que venha o melhor exemplo para você. Então, para mim, o que que eu faço? É o roteiro da minha vida, tá? Então, eu entro na meditação. Então, ali no meu caderninho da gratidão, eu escrevo as coisas que eu quero, medito sobre o que eu quero, se aquilo é divino para mim, se aquilo é inspirado para mim, até para não perder mais tempo, né? Entendeu? Para não ter que ficar brigando pedindo coisa do meu, sabe? Então agora eu já tô com uma consciência um pouquinho maior. Deixa eu ver, isso aqui realmente vai me levar adiante, cumpre meu propósito, cumpre meu chamado, sabe? Me conecta com as pessoas. Então eu vou lá e crio o meu cenário. Deus, obrigada, me conectei com as pessoas. Nossa, a Celeste me ajudou e aconteceu isso. Crio. Sabe? Nossa, obrigada, pai. Estou indo para o caminho que eu quero, mas eu tenho que saber onde que eu quero ir. Eu tenho que saber onde que eu quero ir. Isso é o principal, tá? Porque aí as construções vêm. Então, eu crio todo esse enredo, todo esse script, vou lá agradecer, pedir essa força, pedir tudo que é necessário e volto. Aqui tá passando o quê? O cinema do filme que eu criei lá atrás, quando eu não tinha consciência. Então, eu ainda vivo a cobrinha da minha inconsciência.
E aí eu preciso ir lá e acreditar. É muito essa parte que ele fala de cuidar do que entra dentro de nós, né? Porque as pessoas que estão ao nosso redor, por isso o grupo aqui é tão importante, porque todas nós estamos recebendo essa informação e praticando isso. Se você for falar com uma outra pessoa, ela vai falar: nossa, mas você tá vendo a política? Nossa, mas você tá vendo isso? Não deixa entrar. Isso é uma projeção dela, da realidade dela, não é mais a tua. Então, esse trabalho que é o orai e vigiai, cara, eu tô me esforçando para acreditar no mundo não físico. Então, eu não posso mais ouvir essa informação. Enquanto você não se fortalecer para enxergar, é o acreditar no invisível. E olha o insight aqui. Acreditar no invisível até que ele se torne visível. Tudo bem, eu vou trazer essa percepção aqui. Uma hora a gente vai começar a enxergar o invisível. Mas não sei se eu consegui trazer a consciência que eu recebi nesse momento. Até o não físico eu vou começar a enxergar por estar acreditando nele. Fez o bingo aqui? Não é que acreditei no invisível para chegar à matéria, não. Daqui a pouco eu vou enxergar o invisível. Por enquanto eu me esforço para criar, certo? Porque eu não tenho consciência de como tudo isso é, vamos dizer assim. Mas com a minha dedicação, eu vou acessar o invisível. Então, por enquanto, eu vou lá, crio a historinha do meu jeito, que tá certo também, que tá funcionando, que tá dando certo, vejo o Mestre Jesus, recebo as curas, né? Então, Jesus fazendo reiki em mim, abrindo o meu canal, abrindo meus chakras, fazendo as limpezas, me dando a programação, me dando a sabedoria, me dando... Eu peço para Jesus me dar tudo que eu preciso ali, entendeu? Saint Germain, coloco eles um do lado do outro, deito lá e faço do meu jeitinho, certo? Mas daqui a pouco eu vou acessar isso de verdade. Não vai ser mais uma criação minha, entendeu? Daqui a pouco eu estou acreditando no invisível até que o invisível se... Olha o bingo aqui, meu Deus. Até que o invisível se torne visível para mim. E não visível aqui na matéria, mas que eu simplesmente entenda esse fluxo todo. Então eu me dedico, me dedico. Daqui a pouco eu vou acreditar no invisível até que... Adorei. O Tchan aqui Isso é foi fé, lindo. Pri. Esse conceito todo aí que você falou, a gente resume numa única palavrinha chamada fé. A fé é o quê? É a esperança, né, das coisas que ainda não aconteceram, mas que você sabe que já existem. É a questão de estar no plano espiritual e você plasmar, né, manifestar aqui na Terra. Eu quero fazer uma contribuição com relação ao cinturão eletrônico. Quando você estava falando, me veio uma palavra que está lá no livro, é bíblico, né? De Efésios, no capítulo 6 do livro de Efésios, na Bíblia, que chama a Armadura de Deus, né? O título. E aí vou ler aqui algumas partes. Ó. Quanto ao mais, sede fortalecidos em Deus e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que podeis ficar firmes contra as ciladas do mal, né? No caso do diabo, do maligno, como quiser chamar, né? Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, ou seja, não é contra o físico, mas sim contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecerdes inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos com a couraça da justiça. Calçais os pés para a preparação de levar a palavra, né, a paz, lembrando, embarcando sempre né, abraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. O que é esse cinturão? É exatamente essa armadura de Deus para as nossas vidas. Esse revestimento, é essa fé que nos eleva para esse plano espiritual, aonde a gente consegue ver tudo já acontecido,
porque lá já está tudo acontecido, tudo lá já foi, já é, e a gente trazer isso para cá. E esse não se revestir para quê? Para não ser abalado pelas más notícias, pelas imputadas ali que o que vai acontecer no nosso dia a dia, porque nós estamos no mundo físico, no mundo denso, no mundo plasmado, e aqui as coisas não são a nosso favor o tempo inteiro. Então, se a gente tiver revestido dessa couraça, desse cinturão eletrônico, que ele dá esse nome, que é a mesma coisa quando a gente vai aqui para a palavra bíblica e lê, que é essa armadura de Deus, calçar os nossos pés com a verdade. O que é a verdade? A verdade é o que está lá em cima. A verdade é essa verticalização nossa com o Pai. Essa é a verdade. O mundo aqui não é a verdade. O mundo aqui é só um teatro, é só uma marionete articulada aqui o tempo inteiro. É a notícia ruim na TV, é o marido que vai chegar zangado, é a mulher que vai chegar zangada, é o filho que vai dar PT, e essas coisas todas. Isso aqui é a nossa densidade. Mas a gente não vive mais nesse mundo denso. A gente vive num outro mundo que as pessoas chegam ao ponto de dizer, pô, tu parece alienada, não sabe de nada desse mundo aqui. Eu falei, não, porque eu não vivo nesse mundo, esse mundo aqui é de vocês. Se você quer viver aí, beleza. Eu já estou em outro. Então, eu não me deixo mais abalar por essas situações, por esses disse-me-disse, por essas confusões, por esses, sabe? Meu marido às vezes chega à noite aqui, liga a TV, parece uma zoeira no meu ouvido, que eu chego a um ponto que eu falo assim, amorzinho, você tá... Aí ele liga lá, deixa ligado e vem sentar aqui para ver computador. Falei, tu tá assistindo televisão? Ele não. Falei, faz uma gentileza, desliga, porque tá incomodando, porque apesar de eu não estar ouvindo, mas aquele barulho, a energia A é energia. tão pesada, é tão densa, que começa a trazer, você sente a Sente. densidade da energia saindo da televisão quando a gente já tem esses olhos espirituais mais elevados, mais conectados com o que é verdade. Porque a verdade, ela não é pesada. A verdade não dói. A verdade é amor. Por quê? Porque a verdade é Deus e Deus é amor. É o menor versículo da Bíblia que diz, Deus é amor. Então, assim, é muito profundo isso. E viver nesse amor automaticamente me isenta de viver nesse mundo denso. E eu escolho viver em amor. Eu não quero mais esse mundo denso. Então, parece que eu tô alienada, assim. Parece que eu saio na rua, parece que eu tô numa quinta dimensão. Eu não tô mais nesse mundo físico aqui. A sensação que eu tenho é essa, eu tô leve. Aí as coisas acontecem de uma maneira tão sutil que quando eu vejo já foi. É uma vaga do carro, são coisas simples que você fala assim, eu saio de casa, eu preparo tudo, eu falei, Senhor, eu vou chegar em tal lugar, eu quero ser assim, eu quero que é uma vaga assim. Gente, eu pego as vagas em frente, o carro sai na hora que eu estou chegando para eu entrar. Então, eu não vejo, pessoal, eu tenho medo de ser assaltada. Gente, eu nunca fui assaltada na minha vida. Nunca. Então, assim, porque eu não vibro nessa energia, eu não conecto com essas coisas, eu não estou nessa densidade. E é lindo, é maravilhoso, você parece alienada, parece meio fuga de todo mundo, mas não, as pessoas chegam até você, sente a sua energia, quer isso também, mas para ela ainda está pesado, ainda está denso, e você vai ajudando, vai ali dando uma palavra, dando um abraço, dando um conforto, daqui a pouco ela também começa a sentir isso, que é essa mente mestra que a gente começa a formar todos na mesma direção, buscando a mesma coisa, né? Desejando realmente receber essas coisas divinas, essas coisas do alto. Então, que a gente realmente possa se fortalecer, revestindo realmente desse cinturão eletrônico, dessa couraça da justiça. E eu digo, eu levo isso também para a consultoria de imagem, porque também é o meu trabalho, é a gente lustrar a nossa armadura todos os dias. Como é que eu lustro a minha armadura? O que é a minha armadura hoje aqui para eu me preparar para ir para a guerra? Porque o guerreiro ele vai preparado para a guerra, ele se reveste, né? Se protege, ele bota o policial, vai, ele bota o colete, como é que é? Antibala, lá, sei lá como é que é o nome. O guerreiro ele bota aquela armadura de ferro, né? Aquela roupa de ferro, a malha de ferro, depois ele bota a armadura, bota capacete. Imagina aqueles guerreiros antigos, né? Quando iam para a guerra, que é isso que a gente tem que imaginar. A gente não sai despreparado.
Todos os dias, a gente tem que cuidar do nosso corpo, tem que cuidar da nossa imagem, tem que cuidar da gente. Para um dia e faz um teste. Fica um pouco. A gente tem, às vezes, fica dentro de casa, tem mulheres que têm mania de ficar de pijama. Gente, o pijama é impressionante, é gostoso ficar de pijama, mas o que que acontece? O teu corpo, a tua fisiologia, ela já está condicionada a que pijama é descanso, pijama é dormir, pijama é preguiça, pijama é hora de parar de não fazer mais nada. É fisiológico isso, é inconsciente. É o arquétipo, né? Aí entra coisas realmente do inconsciente. Experimenta estar de pijama um pouco, experimenta tomar um banho, trocar a tua roupa, fazer uma maquiagenzinha leve, um rímel, um batonzinho, só para você ver a fisiologia do teu corpo. Presta atenção, fica em estado de presença e se permite essa experiência, para você ver o que que acontece. É nítida a mudança, porque a fisiologia do teu corpo entende que você se preparou para ir para a guerra, para ir para a luta, ir para a vida, para seguir, para trabalhar. Ninguém vai trabalhar desarrumado. Pelo menos você troca de roupa, você tira o seu pijama que você estava dormindo e bota uma outra roupa. Pode até não ser a roupa adequada, a roupa ideal, mas você fez um ato de mudar, de trocar, de virar a chave. E quando você faz essa virada de chave, quando você lustra a sua armadura, você se sente mais preparado para a guerra. Então, assim, se preparem, vá atender sua cliente bonita, vá atender seu cliente bonita, se arrume, vai na padaria buscar o pão, se veste, se arruma, se olha, se organiza para você criar uma fisiologia no teu corpo de força, de estar preparada. E aí você começa esse preparo físico, né? Esse preparo aparente, e você também se prepara psicologicamente. E isso tudo se conecta e você começa a viver uma vida realmente abundante e uma vida bem diferente da que a gente vivia. Faz sentido? Acho que eu falei pra cacete. Nossa, adorei. É, que bom, que bom. Bom Mas é dia, alguém isso. chegou aqui, ó, falou, e eu Oi, amei suas Thalicinha, palavras. bom Fala bom dia. dia. Princesa, acordou? Então é isso, meninas. Vamos nos revestir realmente dessa armadura de Deus aí para resistir ao dia mal. E o dia mal é todo dia. É todo dia, gente. Infelizmente, né? A gente sabe que tem aqui essa densidade. Enquanto estivermos aqui, a gente tem que estar preparado para esse dia mal. Mas a gente não se impacta mais com esse dia mal. Essa é a nossa diferença. Isso é o que é a nossa fé, isso é o que é o nosso inabalável, isso é o que nos diferencia como é que é? Das crianças, né? A gente já está se tornando adulto, as crianças ainda estão na fase ainda do aprendizado, né? Na fase da luta ainda para chegar. A gente já se diferencia dessas crianças, a gente já é um nível a mais. E a gente tem que aceitar, admitir e merecer, aceitar que merece esse nível a mais. Por quê? Porque nós nos dedicamos, nós gastamos o nosso tempo buscando isso, nós desejamos isso, nós queremos isso. Então, a gente merece usufruir diferente de quem não está fazendo isso. A gente merece, presta atenção nisso, merece. E não é se achar mais do que ninguém, não. Eu sou diferente. Até postei hoje no meu Bom Dia ali no Instagram uma frase para as pessoas repetirem para si mesma, né? Eu não sou igual a todo mundo, eu não sou, aqui, ó. Eu não sou todo mundo, eu sou diferente, eu acredito em mim. Eu sou diferente. Eu sou totalmente diferente de um bocado de gente aí. Vamos falar mentira? Sou. O que os outros estão falando, estou cagando já. Mas há muito tempo, né? Agora não, não é só de agora não. Então, eu sou diferente, assim, eu levo uma boa, eu tenho um propósito na minha vida e eu vou levar esse propósito, que é de fazer com que as pessoas se sintam também diferentes, com que as pessoas se sintam especiais. Eu digo que eu sou a mais amada de Deus, porque Ele me ama com todas as forças que Ele tem. E acho que é Ai, essa menina. a consciência ali. Deus é a verdade e a verdade é o amor. Eu acho que assim,
quantas vezes, se eu for falar assim, que eu ouvi, né? O amor é a cura, o amor transforma, o amor não sei o quê. Só que não na profundidade. Eu sabia, eu tinha o conhecimento, li 500 livros sobre isso, assisti 500 aulas sobre isso. Mas a chavinha de Deus é amor, e o amor incondicional, ele não tá pondo condição. A condição é minha, de mente separada. Então, a armadura, que nem a Celeste falou, lembra que Deus é amor. Te fez sentir mal? Isso é amor? O amor divino? Não é. Então, essa é o orar e vigiar também, né? Que a Celeste falou, da televisão ligada lá, causou um desconforto. Cara, não quero. Então, eu vou cuidando mais do que tá, porque aqui eu sou um corpinho, então recebe estímulos de tudo quanto é canto, né? Pra me distrair, certo? E aí eu vou pegando essas interferências e falando, não, essa interferência eu não permito. Essa, não, me levo. E pede dentro do cinturão para que venha para você o aprendizado sobre isso. Como? Então, por exemplo, como que eu acredito lá no invisível? Então, na sua meditação diária, pede dentro de você. Acessa a sua consciência, Deus, me dá. Eu sei, me dá as provas que são necessárias para que eu enxergue. Você pode pedir. Me mostra que eu tô, sabe? Me dá a sensação. Sinta no teu corpo. O que eu tenho pedido muito é a sensação no corpo físico, entendeu? E aí é muito lindo porque na hora vem as lágrimas, você sente, né? Então, eu pedi isso também, tá? E eu tô falando com todas, eu pedi isso também, porque eu quero ter essa consciência de que tô no rumo certo, sabe? Porque todos os dias eu me nutro, coloco a minha armadura, como a Celeste falou, que eu consigo ir pra guerra. Então a pessoa pode ir falar o Paranauê dela aqui, eu não vou me conectar, isso é dela. Ela ainda não tem a consciência que eu tô tendo, mas também não me cabe julgar. Porque a hora que você vai acessando o amor, se Deus me ama incondicionalmente, sem nenhum julgamento, quem sou eu para julgar alguém? Então eu também saio do meu julgamento, compreendo que é uma consciência que não tem o conhecimento de ser uma consciência, então está agindo na inconsciência, e como eu posso, através da minha luz, ajudar essa pessoa. Presta atenção aqui, vendo a luz dela. Então eu não julgo, eu não nada. Eu só acesso na minha consciência. Hoje eu, Pri, venho fazendo isso, praticando isso. Na minha consciência, eu me conecto com a consciência, por exemplo, com a sua consciência, Aline. E vejo somente a sua perfeição. Ai, mas a Aline está reclamando. Não tá. A partir de hoje, a Aline não está mais reclamando, velho. A Aline está maravilhosa, me contou tudo isso. Então, aqui eu acesso, na minha consciência, eu acesso a sua luz. Fez sentido? E aí, o que acontece? Eu vou cada vez me conectar mais ao quê? A luz do outro. E acender a fagulha da luz do outro. Então, isso é o começar a utilizar. Por que eu estou aprendendo tudo isso? Como terapeuta. Porque eu quero acender as outras pessoas. Eu quero levar isso para outras pessoas. Então, eu estou testando já. E como que eu acendo? O fósforo, se encostar um fósforo aceso, ele pega fogo na caixinha inteira. Eu quero ser o fósforo que bota fogo em tudo. Eu preciso treinar para ser esse fósforo, entendeu? Então, o que que eu faço? Ai, mas a Aline tá reclamando. Não, isso é uma projeção de como a consciência da Aline antiga pensava. Então, o que que eu, Pri, venho fazendo? Então, isso é muito legal, tá? Porque nas minhas meditações eu boto meu pai, eu boto minha mãe, eu boto todo mundo, né? Tem dia que eu fico uma sala, tem dia que é um estádio, tem dia que é o planeta. Vendo a luz. Eu não tenho que ver a sombra. Eu tenho que ver a luz para despertar a luz. Então, eu vejo a tua luz. E se eu vejo a tua luz, eu pus luz na minha consciência, pôs luz na sua consciência. A sua consciência faz o trabalho dela e te desperta.
que ela já sabe, já existe essa energia, entende? Então eu vou lá e eu começo a o quê? Usar isso para outras coisas, que eu perdia tempo me preocupando com o problema, agora eu deito lá, vou meditar, vou ver a luz nos outros, vou ver a luz em mim, vou aumentar meu cinturão, entende? Peraí, deixa eu ir contribuir com esse planeta. E é uma delícia, tá? A sensação que a gente sai de tô no caminho certo é muito boa. Moi? Uhum. Aham. De tudo isso, né, que a gente ouviu e falou hoje, o que veio muito forte para mim é a frase: o que o amor faria nessa situação? Essa é para toda vez que vem da gente ou do outro. O que o amor faria nessa situação? Quando vem alguém reclamando e a gente coloca essa frase, às vezes é um choque. E aí parece que é mais fácil dizer para o outro fazer isso. Eu estava avaliando isso. Então eu fui lá e disse, porque todo dia acontecem coisas, né, que a gente não gosta. Não vai parar de acontecer isso, nem estando iluminada. Ainda vão vir as coisas que eu Do não mundo. gosto de ouvir Sim. daquela pessoa. Por que essa pessoa ainda está falando isso? Ela já participou de 3 eventos. Ela já leu o livro que a gente indicou. E vem a mesma dor. Então, olhei de novo para isso, agora, durante o processo, e sempre vem a criança da pessoa. Para mim, eu vejo a pessoa e aí vem a criança. E para mim, ali tem um lugarzinho, ali tem o magoado, a dor, a coisa, e ali é mais difícil. Não gosto de usar o difícil, né? Mas ali tem um lugar que tem que acessar para conseguir entrar nessa meditação, nesse reconhecimento. E isso está vindo muito para mim em vários momentos, de repente eu olhar e não ver mais aquele adulto que está ali. Aí é sempre a criança da pessoa. Isso até falando vamos dizer, de quem já está nessa procura, né? De quem está nisso, já está olhando, já está trabalhando. E aí vem lá de novo, e daí a criança está ali. Então, para mim, isso está como agora uma experiência, né? Sim. De conectar com isso e prestar atenção no que vem. Em como acolher e olhar e conseguir fazer essa mágoa e essas dores na nossa criança. Ó, eu vou te trazer uma percepção um pouco acima, a nível de consciência. A criança ainda está mais para baixo, certo? O ser espiritual, ele é perfeito, belo, puro, amor, ele é completo. O ser divino, ele é tudo. A minha mente aqui é a criança ferida, é o ego magoado, é o trauma, é tudo isso. Isso é tudo mental. Tá? Então, todas essas nossas dores emocionais e mentais, elas não são da minha consciência. Elas são da minha Do ego. mente, do meu ego distorcido, disfunções e tudo mais, certo? O que acontece? Se eu tratar, como nós estamos aqui em várias terapeutas, se eu ficar aqui olhando para o nível mental da pessoa, buscando através do nível mental resolver os problemas mentais, eu fico presa nesse jogo. Entende? Porque a pessoa está presa no ego dela, ela está presa na identificação do falso eu dela, ela está presa em tudo isso. Então, eu vou ficar concordando com a historinha triste, com a vítima, com isso. Cada vez vai ter uma situação. Você compreender que você vai tirar um porque ela está apegada ao sofrimento, né? Há quanto tempo ela vive isso? Eu vivi esse sofrimento, eu era apegada a tudo isso. Então, assim, se eu ficar ali no mental, o ego vai buscar outra defesa e vai buscar outra coisa. Não sei se eu estou conseguindo passar a ideia para você. Quando cara, você é o teu ego, a gente já tem um conhecimento maior. Não, eu sou um ser divino.
Aí o que que eu busco? Sai do ego e ver o ser divino. Porque o eu superior da pessoa tem o poder de curar a mente, a distorção emocional, físico. Conseguiu compreender? Então, se eu sair do mental, se eu subir a consciência da pessoa, a própria consciência, porque, por exemplo, se eu estou vendo a luz da sua consciência, eu consegui sair do seu mental. A Moi não é nada disso. Né? A Moi contou todos os problemas, tudo que o ego dela quis me falar. Aí eu saio, enquanto a Moi, eu tô atendendo a Moi, eu vejo acima dela a consciência. Eu ativo a consciência dela. Eu emano luz para a consciência da Moi como ser divino. Porque a consciência, a sua consciência vai saber como descer essa luz para você. Entendeu? Então, você usa as técnicas normais, que a gente está acostumado, mas tenta experienciar subir acima. Subir acima. Ao nível acima. Porque a criança, tudo isso ainda é nosso nível abaixo, ainda é nosso nível inferior. Então, a consciência, eu vejo a perfeição, eu vejo a perfeição, eu vejo a perfeição. Eu só vejo o amor de Deus. Eu só vejo o amor de Deus. Eu só vejo o amor nessa pessoa. E o amor é perfeito. Nada disso do que ela está me falando é real. Uhum. Entendeu? Não sei se eu consegui Sim. passar. Experimenta Uhum. sair do mental e ir para cima. Sim, aham, faz muito sentido. Porque eu vejo que, assim, ó, se eu tenho essa questão, é porque eu tenho. Eu tenho isso ali. Por isso que eu estou ouvindo. Entende? Está em Sim, mim. sim, porque a projeção tua não é dela, é É. teu. Uhum. Aham, É teu que tá ali para você uhum, olhar. uhum. Mas aí sai do teu mental também, Sim. Uhum. tá? A única coisa, Gratidão, viu? o que eu quero trazer é, a gente fica buscando as nossas curas, e isso tá vindo muito esse conhecimento para mim, a nível do nosso ego. Essas disfunções todas, nossa, sofrimento, dor, nananã, rarará, sabe? Não desdenhando disso, mas tudo é do quem? Meu ego. O meu ser superior tem algum problema? Não. Então, se eu transcendo a minha mente, me levo à consciência, permito a minha consciência fluir através de mim, ela traz tudo. O que é necessário para o meu corpo físico, mental, emocional, energético. Por quê? Porque eu me supri. Isso é o poder da tua mente curar o teu corpo. Através da consciência, que é acima. A consciência de ser o ser infinito que sou. A consciência do eu sou. É Eu lindo, né? entendo assim, é lindo, né? Eu entendo assim que à medida que o eu sou, que a nossa essência domina em nós, a gente não consegue mais ver a coisa ruim no outro, porque não Não está dentro tem. mais de você. Outro dia, não sei se comentei aqui, eu encontrei a mãe de uma amiga minha, ela está com câncer. Ela está muito magrinha, assim, tudo, tá bem debilitada, sabe? Aí, mas assim, quando eu a vi, eu não vi o corpo dela, por Deus do céu. Aí depois eu comentei com ela no WhatsApp que eu tinha visto a mãe dela, tava lá, ela tá tão magrinha assim, assim. Eu falei, Lari, eu não vi a tua mãe magrinha. Eu vi a alma da tua mãe, e ela tá muito feliz de saber que você tá grávida, que ela vai ter um netinho. E foi isso que eu vi nela, porque eu não consegui mais olhar nem para o corpo físico. Realmente eu não olhei. Por Deus do céu, naquela hora eu não olhei, eu só dei um abraço tão gostoso e eu senti a alegria que ela estava sentindo dentro dela, da essência dela, que é a alegria da. Eu falei, tia, a senhora está muito feliz, né, tia, com esse netinho chegando. Ela, ai, minha filha, isso está me dando muita força, sabe? Eu só trouxe coisa boa, porque eu só conseguia ver coisa boa nela, eu não consegui nem ver a doença nela. E isso é lindo quando a gente começa a ter essa transformação interior, de não ver realmente mais as pessoas. Olhar como olharia Jesus. Jesus não condenou ninguém, gente. Jesus não.
a única ira que ele teve foi ali naquela hora do templo ali que ele saiu, mas é por quê? Porque as pessoas estavam banalizando o espiritual. Aí ele se irou naquele momento e ele ficou zangado e acabou derrubando ali aquelas bancas que estavam dentro da igreja ali no hall. Mas é lindo demais, gente, quando a gente purifica o nosso olhar diante do olhar de Deus, né? Mediante o que Deus tem para nos ensinar, o que Deus tem para nos mostrar e o que Deus quer nos ensinar. E a gente aprender com o que Deus quer nos ensinar o tempo inteiro, porque tudo que acontece é um É um ensinamento. ensinamento. Tudo que acontece é um aprendizado, tudo que acontece é para a nossa evolução. Quando a gente também entende isso, que ninguém está contra a gente, que a gente sai da posição do vitimismo e que se coloca na posição de protagonista da história, a coisa muda totalmente. Tudo o que me acontece é para a minha evolução, é para o meu crescimento, não é contra mim. E quando eu mudo esse olhar, eu começo a entender que em tudo eu tenho um aprendizado, eu começo a evoluir e ver as pessoas, ver as situações somente como pessoas boas e as situações como aprendizado. Porque todo mundo é bom, todo mundo Todo tem mundo a essência divina dentro de si. Não tem ninguém mal ou ruim. O mal, o ruim, o julgamento está dentro de mim. A partir do momento que eu tiro o julgamento de mim, de dentro da minha pessoa, eu não vejo o mundo como mal ou como ruim, porque isso não existe, isso é ilusão. Não existe certo e errado, é ilusão. Ilusão. Só existe uma coisa, essência de Deus, e Deus é amor incondicional. Então não existe certo e errado, bom, ruim, preto, claro, escuro, sei lá, não existe. Dualidade não existe. A gente cria dualidade aqui neste aqui. mundo, porque Deus não é dual, Deus é uno. Isso é fantástico. Quando a gente entende essa sacada, que Deus é uno e que a dualidade, oi, Vivi, e Bom que a dia, Vivi. dualidade é terrena, aí sim a gente tem um despertar fantástico, fantástico. Veio aqui É enquanto isso. a Celeste falava, a verdade principal, ou seja, a minha pedra fundamental, a qual está edificada toda a minha construção, né? Então, se a minha pedra fundamental é Deus, eu sei que ele é amor, e aí, por consequência, tudo isso. Se a minha pedra fundamental ainda é a minha identificação terrena, uma hora ela vai ser desconstruída, porque eu vou precisar substituir pela pedra fundamental do amor, né? Não construir sobre a areia, e sim achar a rocha, tá? Uma coisa que a Moi falou que ficou também. O que você vê no outro é a projeção da tua consciência. Então, os outros, os atores que a vida me coloca, são projeções da minha consciência que estão em mim. Perfeito. A gente já tinha esse conhecimento. Qual que é a questão aqui? Eu treino a minha consciência a enxergar a luz da projeção do outro. Conseguiu pegar aqui? Então, eu não admito a projeção que eu tô vendo, mas eu crio, porque eu seja do meu poder criativo, que eu veja a luz de cada pessoa que está à minha frente. Foi o que a Celeste falou. Ela não viu o corpo da pessoa, porque ela já está manipulando este treino há algum tempo. A Celeste também já vem desenvolvendo há algum tempo. Então, já fica natural de eu ver só a luz. Aquilo de quando a gente encontrar, fulano é tão bonzinho comigo, nossa, comigo, não é? Porque está respondendo à minha consciência. Então, por isso que uma pessoa vê a luz de uma e a outra não vê, porque está respondendo à minha consciência. Então, eu preciso criar mecanismos para enxergar a luz do outro. Porque eu vou treinar a minha mente para enxergar a luz do outro. Quando eu enxergo a luz do outro, eu paro de projetar. Porque eu só vou conseguir, eu preciso ver a luz em mim. Então, primeiro eu reconheço a luz em mim, reconheço Deus em mim, para que eu possa reconhecer Deus no outro. E quanto mais eu vou reconhecendo Deus em mim, mais eu consigo reconhecer Deus no outro. E aí eu saio dessas projeções, vamos dizer assim, do meu ego. Eu começo a ter as projeções da minha consciência. Então, saio dessa superficialidade, né, da superfície, vou para a profundidade da pessoa. Ela não é as histórias que ela me conta, ela é um ser divino. Ela tem capacidade.
ela tem o amor, ela tem tudo. E aí, quando eu consigo enxergar a pessoa como capaz, ela se torna capaz. O Pri, me veio aqui uma coisa. Você fala assim, a projeção da nossa consciência, né? Será que é da nossa consciência mesmo ou é da nossa inconsciência? Porque Quando a gente... Desculpa. pode falar. Não, a gente vai começando o quê? Da nossa inconsciência, até eu me tornar consciente, porque o consciente, eu enxergo o que eu quero. Então, o nosso consciente, o consciente, ele é Deus em nós. A nossa consciência é a consciência divina. Quando eu tenho consciência, quando eu trago as coisas à consciência, elas param de gerar identificação e eu tenho entendimento, consciência, razão, lógica, sentimento com relação a essa consciência. Tanto que Carl Jung fala que 95% é inconsciente e só 5% da nossa mente é consciente. Então, à medida que eu vou trazendo consciência, eu deixo de me identificar. Quando eu ainda ressoa, né, alguma coisa no outro ressoa em mim, eu entendo que seja ainda uma ação do meu inconsciente em mim, que eu ainda não trouxe a consciência, porque doeu em mim. Então, é o meu inconsciente se identificando com a fala da outra pessoa. Eu entendi assim, eu entendo assim, não sei se faz sentido para você. Não é o meu consciente, porque o meu consciente não se deixa mais abalar, porque o meu consciente é Deus. Eu, consciente, eu estou no meu divino, eu estou na minha essência, eu estou no meu presente. O meu inconsciente é que ainda se abala, porque aí é o ego. Quando alguém diz alguma coisa, a Celeste não tem criatividade zero, como eu já ouvi falar assim, nossa, você não tem criatividade. Eu ouvia muito isso, eu sou uma pessoa extremamente criativa. Aí o que acontece? Quando eu não era ainda consciente do meu poder criativo, aquela palavra me abalava, porque ela ainda estava ressoando no meu inconsciente. A partir do momento que eu trouxe a minha consciência, o poder criativo que eu tenho dentro de mim, porque a minha essência é divina e Deus é criativo, aquilo não me abala mais, então eu não me identifico mais. Entende? Eu não sei se faz sentido esse Sim. pensamento, essa identificação, porque eu Não, ainda acho que a identificação é com o inconsciente, não com o consciente. Porque o sim. consciente eu já trouxe luz, já curei, já restaurei. Eu entendo assim, que o meu consciente é o sarado e o meu inconsciente é o safado, é o doente. Saca? Sim, mas foi bom você explicar. O que eu queria muito trazer eu treino, né, a consciência de enxergar a consciência do outro. Que aí eu saio do meu Sim, mental. Então eu subo, saí é a sua consciência. aí eu saio. Então aí eu tô consciente de que quem tá falando ali são as dores, é o corpo de dor, Exato, o é o corpo de ego, dor, é isso. tudo isso, e Uhum. que isso tudo não é a pessoa. Isso, você não vê ele Como você não vê ele como inconsciência, você vê ele como a consciência consciência. porque você já é consciência e você sabe Isso, que ele é a consciência. É isso. isso, é isso. É isso que eu Be- tentei traduzir. Beleza. Que Show, aí, quando eu perfeito. subo para minha consciência, enxergar a consciência do outro, eu desperto a Isso. Eu não consciência do vejo outro. inconsciência. Eu não Isso, vejo a exatamente. inconsciência. Eu não ressoo, Exatamente. porque E a tua energia consciente reverbera nele para que ele se ele torne desperte. consciência também. Perfeito. Exatamente. É Perfeito. isso. Show. Se eu fico aqui no Perfeito. meu mental, brigando com o mental dele, é ego com ego, corpo de dor com corpo de É. dor, a gente Aí só alimenta e tudo alimenta para o mais. corpo de dor. Né? Só alimento para tudo Entendi. isso. Se eu subo, eu tenho a Uhum. consciência que quem está me falando todas essas dores, essas historinhas ou não sei o quê, é o corpo de dor, é o ego, Uhum. é. Porque quem Uhum. tem as doenças emocionais? É o ego, o corpo de dor. Beleza, Então, não saquei. aceito mais, não aceito. Qualquer pessoa que chega para mim e conta a historinha, eu até ouço, né? Só que enquanto eu tô ouvindo, eu tô ali. Você não é isso. Você é sua consciência. Eu enxergo a sua consciência, eu enxergo a tua perfeição. Então, assim, eu ouço pelo acolhimento, por tudo isso, Sim. mas aí o meu trabalho isso não é, tipo, você pode contar 30 anos o que você quiser pra mim. Eu sei que você não é isso, entendeu? Tipo, agora eu não ouço mais, sabe? Tipo, não, a verdade não é essa. A verdade é que você não despertou, que você é um ser divino. Porque quando a gente toma Hum. a consciência que você é um ser divino, você não tem mais problema. Acabou.
Se eu Uma sou forma da gente, uma forma da gente não se... Porque muitas vezes a gente cai na copy, né, da pessoa, na né? A pessoa copy. entra ali no vitimismo, na reclamação, e você acaba em um dado momento concordando. Um fato, uma conversa, uma palavra, né, para você sair da copy e despertar a pessoa, a primeira palavra que você deve lançar é eu entendo, eu te entendo. Quando você diz isso, eu te entendo, você já baixa a guarda da outra pessoa, porque você já conectou ali com você. Poxa, ela me entende. Eu entendo que essa dor é sua, eu entendo que você sinta assim, eu entendo que isso faz sentido para você, sempre jogando para ela, para ela. Aí depois você entra. Mas e se você analisar a situação por esse outro ângulo, verificar que a pessoa já fez isso de bom e trazer as coisas boas à existência, você sai ilesa, não entrou na copy, e você gera na outra pessoa a reflexão. Você traz para ela reflexões. Aí você começa a fazer perguntas, você começa a mostrar para outra pessoa que ela tem potencial, que de quem ela está falando. Poxa, mas essa pessoa já fez isso, olha que lindo, olha isso aqui que ela já fez. E se você não conhece, você fala assim, poxa, mas será que é Jesus, olhando sob o olhar de Jesus, se você não conhece a pessoa, né? Jesus veria isso nessa pessoa? Será que não tem uma qualidade nessa pessoa assim maravilhosa que Jesus veria? Será que você não consegue ver essa qualidade também? Você entende como a gente não cai na copy e traz a reflexão para o outro? Então, a primeira palavra é eu te entendo. Eu entendo que você sente assim. E começa daí um diálogo transformador. Eu acho que é bem legal, porque assim, onde que eu usei muito, né? Que eu estou usando agora conscientemente a minha consciência? Meu relacionamento. Ô, filha, você tá aparecendo aqui. Ela tá pelada, é? Tá. Veste roupa. Preciso fazer xixi. Gente, eu vou ter que encerrar se vocês quiserem ficar, porque eu vou ter que dar atenção aqui, fazer o TT, que eu não fiz. Se vocês quiserem ficar, tá? Eu também vou. Gente, Vamos encerrar, acho uma que já não- tá bom também, ótima né? quarta. Beijos, beijos. Eu vou marcar Obrigado. aqui Beijo. para falar sobre isso depois, para a gente continuar, porque foi bem legal as experiências aqui, então acho que vale a pena a gente usar, né? Tá bom. Um beijo grande. Bom Gratidão dia a para cada todas. uma, um bom dia para todas e Nem até semana tiramos que vem. print. Ai, o print, faz o print. Faz aí alguém Peraí, um print aí. peraí. Você quer aparecer? Vem cá. Eu quero Vem só o aparecer. rostinho. Peraí que eu Sobe ergui a ela mais um pouquinho. câmera. Aí. Não, é que eu ergui a câmera porque ela estava passando aqui, Ah, né? tá. Tem que vestir roupa, gatinha. Ela não tá te ouvindo. Ah, tá. 1, 2, 3 e... X. Pronto. Meninas, obrigada por esse dia maravilhoso, por essa manhã maravilhosa, de muito presente pra Beijo, gente. beijo. Beijo, Beijo. beijo.